Olá, nós somos o grupo 1 da matéria de controle 2, constituído pelos integrantes Arthur, Luiz, Thalisson e Tomás. Estamos gravando esse vídeo para apresentar a entrega da etapa 2 do trabalho de controle, que seria o objetivo de determinar a função transferência e demonstrar um exemplo de simulação, a resposta de grau do controle de posicionamento da válvula. Então, explicação da modelagem de um motor CC. Existem dois tipos de modelagem. A modelagem de um motor DC parte do princípio para obter a função transferência da característica do motor, seja construtiva, como representado neste slide, onde a velocidade angular dividida pela tensão aplicada resulta numa equação de primeiro grau das constantes características do motor. Outra forma de obter a função transferência está representada no slide. A imagem à esquerda necessita obter a característica interna construtiva do motor, como corrente, tensão, resistência da bobina, indutância, atrito do eixo, velocidade angular do motor. Esses dados são tirados em datasheet do componente em medições feitas nos polos da bobina do motor. O gráfico ao lado representa outra forma de obtenção da modelagem do motor, analisando a função transferência em malha aberta do circuito, onde, dependendo do ganho, neste caso um degrau unitário, representada pela velocidade angular, no gráfico pela linha vermelha, podemos aproximar a função pela linha azul. Modelagem para o projeto. O motor foi modelado utilizando a curva do gráfico posição do motor em relação ao tempo, onde o valor de sobressinal percentual e o tempo de pico foram obtidos para o cálculo do fator de amortecimento e da frequência natural. Com os dados foi possível modelar um sistema de segunda ordem com atraso que representa um motor real. O controlador será sintonizado utilizando técnicas de otimização computacional, onde buscamos reduzir o erro absoluto e a variação do sinal de controle. O controlador escolhido foi o PID devido à possibilidade de reduzir o sobressinal percentual, também para termos maior liberdade de ajuste com a otimização. Agora, em relação ao software de simulação, a gente vai comentar as opções que a gente utilizou. Primeiramente, a gente pôde usar o MATLAB para fazer a aproximação de um modelo a ser simulado. Em seguida, a gente realizou uma interface para fazer a modificação da entrada do sinal, usando a barra de rolagem, que é mostrada à direita da imagem, para mudar a amplitude do degrau de entrada e automaticamente modificar a saída do sistema e a ação do controlador. Por último, a gente tem uma opção também que foi feita por uma outra matéria em LabVIEW, poderia ter sido utilizada também para realizar essa simulação. Eu vou falar um pouco sobre os problemas que podem ser ocasionados quando aplicada uma carga em um motor de corrente contínua. Como se trata de um motor elétrico, então é uma carga indutiva, e nessa carga indutiva há um atraso da corrente em relação à tensão. Agora eu vou falar um pouco sobre os problemas. Primeiro é a sobrecarga. A sobrecarga acontece quando o motor é exigido além do seu torque nominal. O que isso faz? Faz com que a corrente elétrica seja maior do que o normal. Então, como está sendo amplificado, vai causar um sobreaquecimento no motor. E o que o sobreaquecimento pode causar? Pode fazer que o motor não tenha o comportamento desejado. Um grande problema quando adicionado à carga é a transiente de tensão. O que é a transiente de tensão? É quando a carga começa a interferir no funcionamento do motor, quando há uma quebra no isolamento do motor. Então, por exemplo, se entrar água no motor, ele vai parar de ter o comportamento desejado. E por fim, um grande outro problema que pode ser causado pela carga, que é o desalinhamento. O que é o desalinhamento? Quando é ocasionado pelo que a carga, depois de passar várias vezes e o motor não estiver bem fixado na sua base, ele não vai poder realizar mais o funcionamento que estava calculado antes numa situação de controle. Então por isso é necessário uma fixação boa do motor. E essas foram as referências utilizadas, como o LabVIEW para um dos softwares de simulação, o MATLAB e também o Castrucci para as teorias de controle.